Há exatamente 50 anos, o presidente João Goulart, eleito constitucionalmente, foi destituído do cargo por um golpe de força. Os militares mobilizaram tanques e canhões, assumiram o controle do país e interromperam o período democrático que começou em 1946. Você vai ver como foi planejada a derrubada de Jango e os primeiros anos de ditadura no Brasil. Declaro presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Basílio. Março de 1964, o presidente João Goulart decide aprovar, por meio de decretos, mudanças nas estruturas agrária, bancária, administrativa e eleitoral. As reformas de base seriam anunciadas em uma série de comícios pelo país. O primeiro deles aconteceu no dia 13 de março, na Central do Brasil, Rio de Janeiro. Pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Jango teve a noção de viabilidade política, ele tentou negociar. Acontece que a esquerda mais radical achou que era pouco. Enquanto isso, militares estavam se mobilizando. 6 dias depois do comício, grupos de oposição ao governo organizaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Cerca de 500 mil pessoas participaram do ato em São Paulo. Era uma demonstração de que os golpistas teriam apoio de uma parte significativa da sociedade. No dia 31 de março, a situação do governo João Goulart vive o pior momento. O Exército e os desmandos do presidente publicou o Estado de São Paulo. Basta foi o editorial do Correio da Manhã. Uma ditadura esquerdista se apossará do país, no alto da primeira página do Globo. Os jornais que eram contra o golpe foram atacados como última hora. O clima era de incerteza. João Goulart perdia aliados e a confiança de alguns setores. Havia um grande processo de radicalização entre as direitas e as esquerdas. E as direitas estavam em um processo avançado de conspiração. Manhã do dia 31 de março de 64, Palácio Laranjeiras, Rio de Janeiro. O então presidente João Goulart estava na cidade quando recebeu um telefonema do senador Arthur Virgílio. Jango foi informado do início da movimentação das tropas militares. O golpe já estava nas ruas. Em Minas Gerais, o general Olímpio Mourão Filho marchava com tropas em direção ao Rio. Era a Operação Popeye, em referência ao inseparável cachimbo de Mourão Filho. Militares de São Paulo também seguiam para o Rio. Jango determinou que o regimento Sampaio, que tinha saído da cidade do Rio, impedisse a chegada dos militares golpistas. Quando chegaram em Resende, na região sul-fluminense, as tropas, até então aliadas de Jango, se depararam com cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Em posição defensiva, os cadetes pretendiam retardar o deslocamento das tropas do governo. As tropas ficaram frente a frente, mas não houve confronto. Foi um desastre completo porque essas tropas legais acabaram aderindo aos golpistas e os generais que Goulart enviou nem sequer voltaram para contar esse fracasso. O general Amaury Cruel, o chefe das tropas de São Paulo e Mato Grosso, exigia que o presidente rompesse com a esquerda. A resposta de Goulart foi imediata. General, eu não abandono meus amigos. A frente golpista tinha medo de que aquele processo reformista fosse desembocar numa revolução social e numa subversão geral das hierarquias, da ordem. Pouco antes do meio-dia, Goulart recebe por telefone o pedido de demissão do ministro da Guerra, Jair Dantas Ribeiro. Era mais um que aderia aos golpistas. Enquanto isso, no Rio, as Forças Armadas estavam nas ruas. Atenção, Brasil! As tropas já sitiaram o estado da Guanabara. Tropas e tanques passaram em frente à janela de Dona Maria, no bairro da Tijuca, na Zona Norte. Eu achava horrível. Muito tanque, muito carro blindado do Exército. No dia 1º de abril, Jango deixou o Rio e voou para Brasília. Depois de ficar em São Borja, no Rio Grande do Sul, conseguiu exílio no Uruguai. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Mourão Filho e Luiz Carlos Guedes, os dois militares que iniciaram o golpe, já não comandavam mais o movimento.
novo líder era o Marechal Castelo Branco. Por volta das 6 horas da noite, a cidade estava dominada e já se sabia quem comandaria o país dali para frente. Castelo ficaria com a presidência. O general Arthur Costa e Silva seria o comandante do Exército, cargo que seria cada vez mais importante. O golpe militar recebeu apoio de civis, parte da imprensa, empresários e políticos, como Magalhães Pinto e Carlos Lacerda. Naquele momento, setores importantes da sociedade brasileira aceitaram uma solução autoritária para o seu problema, porque o golpe foi apoiado por muita gente. Com o poder estabelecido, os militares começaram a ganhar terreno. Adversários foram perseguidos: políticos, jornalistas, sindicalistas, líderes rurais. A União dos Estudantes, contrária ao regime, teve sua sede incendiada no Rio de Janeiro. O governo passou a controlar o país por meio de atos institucionais. O AI-2, assinado em outubro de 1965, aumentou os poderes do Executivo e acabou com os antigos partidos políticos. Passaram a existir apenas dois: a Aliança Renovadora Nacional, pró-governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, de oposição. Mas o pior ainda estava por vir. No dia 13 de dezembro de 1968, entra em vigor o AI-5. O país viveria o seu período de maior repressão. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. E vamos falar mais um pouco sobre o golpe de 64. Boa parte da imprensa fez campanha no noticiário e nos editoriais contra o governo Jango e apoiou decididamente o golpe militar. Mas com o endurecimento do regime, a mesma imprensa passou a ser censurada. Alguns veículos denunciavam a censura, enquanto outros se submetiam às ordens dos censores da ditadura. O editorial do jornal O Globo dizia: ressurge a democracia. A frase "fugiu o Goulart e a democracia está sendo restabelecida" era parte da manchete. O golpe também foi retratado com festa pelo jornal O Estado de São Paulo, que, em editorial, explicava o significado maior de uma vitória. Na mesma corrente navegou o hoje extinto jornal Correio da Manhã. A frase "fora" era um pedido à renúncia de João Goulart, que praticava, segundo o jornal, crime de alta traição contra a República e era o responsável pelo clima de intranquilidade. O Jornal do Brasil apoiava a vitória nas ruas, acreditava na volta da normalidade e noticiava a posse interina do presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Assim como a Folha de São Paulo, que também retratou nas páginas a posse do governante e o apoio do governo militar em formação. A exceção foi o jornal A Última Hora, que apoiava o governo de Jango. Depois do golpe, o diário foi apedrejado e Samuel Weiner, dono do jornal, teve os direitos políticos cassados. Com dificuldades em se manter na contramão, o jornal chegou a ser fechado. Mais tarde, essa mesma imprensa que divulgou os atos institucionais da ditadura seria vítima, junto com toda a sociedade, desses decretos, da censura e da perseguição. Todos eles conspiraram, né? Todos eles estavam acertados, exceto A Última Hora. Não tinha censura. A censura só começou 4 anos depois. Os jornais tinham liberdade para fazer o que quisessem. E não fizeram porque não queriam usar essa liberdade.